Oi, eu sou a Rafa, do canal Loucodisseia. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Esse é o Bookseia. E hoje esse episódio é dedicado ao livro O Retrato de Dorian Gray. E eu já queria começar falando que esse livro subiu para os meus preferidos da vida. E eu também queria falar que eu indico assim, olha, demais essa leitura. Mas vamos baixar um pouco a poeira. Vamos começar a discutir sobre o livro e sobre como foi esse meu primeiro contato com o livro. Essa minha versão é de capa dura, é da editora Biblioteca Azul e é sem censura. Mas aí vocês podem se perguntar, né? Mas o livro é pesado e é explícito? E aí eu vou responder para vocês. Para hoje em dia, não tem nada demais, não tem nada de pesado, de explícito no livro. Mas para a época em que o livro foi lançado, foi um escândalo gigantesco. Inclusive o autor do livro, né, o Oscar Wilde, foi preso e esse livro foi usado contra ele no julgamento. E ele basicamente foi preso por ser gay em uma sociedade regradinha. Mas beleza, vamos lá, vamos começar a discussão comigo mesma e com quem ainda tá aí me ouvindo. Então vamos lá, os devaneios da Rafa entram em ação de novo. O livro foi escrito em 1890 pelo autor Oscar Wilde. O livro conta a história, então, do Dorian Gray, que é extremamente apaixonado pela própria beleza. Depois que ele foi representado em uma pintura, ele acabou tendo esse sentimento de paixão e plenitude ao se reconhecer no quadro. Daí, então, se desencadeia uma sucessão de acontecimentos que sempre terminam ligados ao retrato e ao quanto ele, o Dorian, é belo. O Dorian é muito bem quisto pela sociedade, né? Que vem ele sempre com esses olhos maravilhosos, essa coisa maravilhosa, sabe? A história se passa numa Londres vitoriana e fica bem representada essa ambientação. E é um daqueles livros que consegue te sugar para dentro do ambiente, que vários outros, né, têm esse dom. Todos os livros têm esse dom de te sugar, mas alguns conseguem se destacar. E é algo assim, cara, quase como se a gente conseguisse sentir o frio, sentir o ar sinistro, as ruas escuras de Londres. E eu diria que é uma leitura palpável. Enfim, eu sei que eu falo demais, mas vamos lá. No auge da juventude dele, né? Então, ele se apaixona cegamente por uma moça. E eu acho que aqui é até legal abrir um parêntese para falar o quanto o livro é teatral, com diálogos muito teatrais, com atitudes e pensamentos muito bem elaborados e que conversa com a ideia do livro. Em nenhum momento eu senti, isso é a minha experiência, mas em nenhum momento eu senti que o livro mudou o foco. Mesmo tendo suas vertentes, porque, obviamente, né? Afinal de contas, assim, a gente tá falando sobre a vida de alguém. A gente tá acompanhando a vida de alguém. E a nossa vida tem outras... A gente faz outras coisas. Então, né? Mas nada muda o foco principal, a ideia principal, original do livro, né? O Dorian arranca suspiros de qualquer um por onde ele passa. E quando ele se apaixona, é algo muito real. É algo que ele se entrega de corpo e alma. É bonito de ver. É bonito de ver porque a gente vê toda essa entrega com os diálogos bem construídos, com, sabe, essa sensação de tu realmente se conectar. Ter essa conexão com o personagem. O amor dele por ele mesmo, nasce da ideia de que o quadro que foi pintado nunca vai envelhecer. Que o quadro, no fim das contas, vai se manter belo para sempre. Já ele, né, o Dorian, vai começar a envelhecer como qualquer outra pessoa.
Então, isso acaba virando uma fixação. Até que um dia ele diz que faria qualquer coisa para manter essa juventude eterna. Mas ele fala de uma forma casual, ele não fala de uma forma chamando algo ou invocando algo. Não, ele só diz porque é o desejo dele. Ele quer ser jovem porque ele se acha lindo e ele quer. Deixa ele ser, né? Deixa ele. E aí, desse dia em diante, o Dorian nunca mais envelheceu. E adivinha o que acontece? Ai, cara, isso foi fantástico. A pintura começou a servir de, entre aspas, tá? Espelho para tudo que ele fazia. É exatamente como se ele tivesse dado a alma dele para o quadro, para a pintura. Como se tivesse ali um tipo de troca. Daí nascem as sugestões de que ele vendeu a alma pro diabo e, né? E isso é muito discutido, baseado em outros contos da história. A gente encontra o amor pela própria beleza lá na mitologia grega, por exemplo, que é uma das maiores referências, né? E a história segue essa linha linear, mas não com um fim que a gente espera. Inclusive, me pegou bem de surpresa, assim. Eu fiquei muito tempo pensando como será que isso tudo vai acabar? E aí fui surpreendida. Mas não vou falar o que foi, porque eu preciso que vocês leiam esse livro. Então não vou falar o que é, mas é isso aí. E o engraçado é que o livro ele consegue ser raso e profundo ao mesmo tempo. Pra mim, tá? Do meu ponto de vista. Ah, mas por que tu acha isso, Rafa? Então, porque ao mesmo tempo em que ele te dá todo o espaço para te conhecer e entender a vida do Dorian, ele não vai te servir para tirar grandes reflexões para tua vida. Tipo assim, depende, né? Depende de quem tu é, o que tu busca. Mas, num apanhado geral, ele não é um livro que vai te trazer um autoconhecimento. Como eu falei, depende. Mas eu acho que não é aquele livro, por exemplo, como a gente vem dessa pegada já, né, das distopias e tal, que tu para pra pensar em cada detalhe, em cada metáfora que tá ali. Esse não é um livro pra isso. Ele é um livro bem fluido, ele vai numa... Tu engata numa e só vai. Eu até ouvi algumas pessoas falando que é um pouco difícil de ler esse livro, mas como a Rafa sempre prega, leituras são interpretativas. Então, pra mim, foi incrível ler esse livro. Mas para outras pessoas pode não ser a melhor experiência e vice-versa. Então, aprendam também a respeitar esse espaço de cada um, na verdade, né? Eu amei demais essa leitura, demais. Ela me envolveu desde o princípio, por ser uma leitura intensa, muito misteriosa, por estar ali, por se passar ali naquela época vitoriana que eu adoro, por trazer esse ar sombrio que muitas vezes faz a gente se sentir mais envolvido, de certa forma, com a história, né? Eu já queria ler esse livro desde quando eu assisti a série Penny Dreadful, que foi onde eu conheci o Dorian Gray, né? E eu fiquei extremamente apaixonada pela história dele. E foi... a verdade é que eu não sei por que eu demorei tanto tempo pra ler esse livro. E, cara, assim, ó, sinceramente, eu queria tanto falar, assim, abertamente, mas eu não vou falar porque eu realmente quero que quem esteja aí do outro lado consiga se envolver e sentir com a mesma intensidade o que eu senti.
Eu achei um livro muito sensual, eu achei um livro muito, sabe, quente, aconchegante e do que tá ali nas entrelinhas, o que fica no ar pra gente pegar. É um livro muito envolvente, cara. É essa palavra que define esse livro pra mim. E é uma leitura com alguns diálogos suaves e encantadores. Sim, tem muitos diálogos encantadores, mas num contexto geral é forte, é uma leitura forte, é uma leitura marcante. A gente consegue pegar esses diálogos separados, né? É muito fácil a gente pegar algo fora de contexto e montar do jeito que a gente quer. Mas... a Rafa começou a viajar. Mas, enfim... tem os diálogos ali que são encantadores pelo fato de ser bem escrito, pelo fato de ser tão encantador a ponto de, sabe, te fazer suspirar, assim, por um amor tão lindo. Mais ou menos tipo Romeu e Julieta, sabe? Algo bem escrito, mas com uma tragédia, sabe? Mas, enfim... E colocando esses diálogos dentro... Ó, deixa eu tentar me situar. Colocando esses diálogos fofos, entre mil aspas, porque não é fofo, mas suaves e encantadores, dentro de um contexto geral que abrace toda, sei lá, a página, por exemplo, que tu tá lendo. E a história também. A página foi só um modo, né, de simbolizar ali. Mas... pegando nesse contexto geralzão, assim, é sim uma leitura forte, é sim uma leitura muito marcante. E eu acredito que eu vou levar essa leitura, meu Deus do céu, eu já quero reler 10 vezes, se for possível, porque é realmente encantador. E não precisa ser algo sensacionalista para ser incrível. Para mim é uma leitura sólida, maravilhosa. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, leia, por favor, porque, cara, é muito difícil tu não se apaixonar com a narrativa, com a conexão com os personagens, com a ambientação. É fantástico, é fantástico. Tá assim, ó, incrível, incrível. E certamente, até agora, de todos os livros que eu li durante todo esse ano, que não foram pouquinhos, essa, assim, subiu pra minha... ali, tá no meu top 3 de melhores leituras do ano. Então, realmente, vale a pena. Se joguem de olhos fechados. Depois me conta como foi a tua experiência, porque nada melhor do que saber como foi a experiência do outro. É muito bom discutir sobre isso. Então, eu vou ficando por aqui. E esse foi o nosso episódio sobre o livro O Retrato de Dorian Gray. Muito obrigada se tu aguentou me escutar até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês têm qualquer sugestão, crítica ou comentário, mandem e-mail para loucaodisseia@gmail.com com o assunto Bookseia ou podcast. A gente vai identificar. E não se esqueçam de seguir a gente, de acompanhar a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, @loucaodisseia. E muito importante de se inscrever no nosso canal do YouTube, Loucaodisseia. E não se esqueçam que isso é só o meu pensamento. E se vocês têm algo a acrescentar nessa reflexão, por favor, compartilhem comigo, com a gente. Compartilhem com a gente, porque é muito importante ter esse feedback. Beleza? Um beijo, então, e até a próxima!